Bom, agora todos juntos, né? O pessoal de casa, pelo Facebook, vamos dar início a mais uma interpretação, na verdade, do Evangelho de Jesus. A espiritualidade selecionou para nós o capítulo 7, que faz parte das bem-aventuranças, que é bem-aventurado os pobres de espírito. E assim está escrito aqui. O que é preciso para entender por pobre de espírito? E vem uma colocação de Mateus, né? Aproveitando as palavras de Jesus, que dizia assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino do céu. E o comentário faz assim: a incredulidade zomba desse ensinamento moral. É um ensinamento moral, tá? Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não as entender. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus, e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, em suas vaidades, não podem se elevar a Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. Está forte a chamada aqui, né? O comentário é bem forte. Então, o Espírito, através dos tempos, ele foi ficando rico, foi enriquecendo-se, enriquecendo de orgulho, de vaidade. Isso daí para ele foi tão prazeroso, que trouxe para ele tantas facilidades no trato com os demais, que ele foi ficando muito rico, muito rico. Mas que riqueza é essa, né, meus irmãos? Que riqueza é essa que eleva o ego, né? Porque é um ego, certo? Alimenta, certo? Só retroalimenta a permanência desse ego profano que ainda existe em cada um de nós. Então, que reino que um espírito desse, que reino que ele vai levar a ele? Esse tom de superioridade. Então, a ciência, de uma certa forma, tem contribuído muito para isso, tanto é que falam os homens de ciência, de cultura, porque não tem como escapar, meus irmãos. Todos nós passaremos por uma situação dessa. Nós temos que desenvolver nossa intelectualidade através dos potenciais de inteligência. E não é uma inteligência, duas, três, são muitas. A ciência mesmo classifica como 9, imagina. Nós temos que desenvolver várias inteligências. E essas inteligências desenvolvidas, naturalmente, num processo muito natural, ela vai nos colocando acima das demais pessoas. Não tem como não ser. O problema é como usar isso. Né? Eu tenho um atributo que eu consegui, resultado do meu esforço, parabéns, me esforcei para isso, mas isso me coloca numa situação superior aos demais que não conseguiram ainda alcançar. Não conseguiram ainda. É um estado de ignorância que vai sendo transferido através do conhecimento, da sabedoria, que não tem nada a ver com inteligência. Sabedoria é outra coisa, mas é uma busca pelo saber, certo? E é impermanente. Então, o que acontece? Os acadêmicos, e aí a gente tem que reconhecer, me parece que lá na academia, você vai ser cientista, chega uma certa hora,
que parece que é colocado lá um dos mandamentos. Todo lugar tem mandamento, né? Proibido fazer isso. Eu acho que lá está proibido isso, certo? É proibido aceitar alguém superior a nós acadêmicos, cientistas, intelectuais, acadêmicos. Imagina um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, né? Um homem desse é difícil. Ele tem que ter muita humildade, porque ele é uma academia de letras, não tem superior a ele no país. Então, veja só, a gente pode pegar até algumas coisas que contribuíram para isso. A teoria newtoniana, né, de Newton, mecanicista, né, ela, de uma certa forma, permitiu que houvesse também aquele conceito de Lamarck, que é o conceito cartesiano. Isso daí fortaleceu ainda mais esses potenciais dessas pessoas acreditarem que é aqui, que na matéria, é eu com o conhecimento que eu tenho, do cosmo, do micro, não importa, esse conhecimento eu sou o cara. É aí que está o perigo. Ele é o cara, mas ele não pode se sentir como se fosse o cara. E ainda que ele se sinta como o cara, ele tem que entender que existe o Criador dele, que é a inteligência suprema do universo, que está acima, disponível para todos nós alcançarmos os mesmos potenciais. Então, por que não a humildade? Então, nós temos, por exemplo, olha, Jesus nos falou que é bem-aventurados, bem-aventurados enriquecidos, seriam ricos, esses que chegarão ao reino dos céus, o reino da glória e da felicidade. Esses que são humildes, que ainda que alcançassem todo o conhecimento, toda a sabedoria disponível nesse mundo nosso aqui, planeta Terra, né? Existe muito mais sabedoria, mas aquele que está disponível para nós, e agora está muito rápido, né, meus irmãos? A coisa está chegando numa velocidade espantosa, mas eles se manterem humildes. Você veja que, por exemplo, o Chico Xavier é um exemplo que nós temos aqui. É impossível não é? Se fez humano, como Jesus se fez, ele também se fez humano, é brasileiro, viveu aqui conosco, tinha um conhecimento, uma mediunidade que abarcava praticamente aquilo que a gente pode entender como mediunidade. Olha só, já tinha o dele, uma bagagem anímica dele. Tinha toda uma mediunidade disponível, né? E tinha contatos com grandes inteligências. E ele conversava conosco numa situação sempre inferior. Você chegava, você era... Aí sim, você era o cara. Ele se colocava num plano inferior, ouvia todos os pedidos, porque era chegada, imagina, ele também atendia os públicos, né? Além de escrever os livros, com toda humildade, ele fazia as palestras que ele fazia na televisão, sempre com humildade. Deixou uma lição para todos nós. Se não, um palestrante que chegar aqui e falar, e como se achar... Olha, hoje foi falado para nós aqui, ó, pessoal, eu vou fazer, só para vocês terem uma noção. Nós aqui fazemos um grupo e tem uma rodinha que nos prepara para os minutos que viram à frente. E sempre é lembrar, é um pré-evangelho, é como se fosse. Só que o Dr. Risse aqui, ele é como se fosse, ele é o mestre. E nós todos somos aprendizes, nós não sabemos nada, principalmente dos funcionamentos da casa. E hoje foi lembrado para nós que aqui entre nós não existe professor, olha só. Isso aí, humildade, é uma proposta de humildade. Todos nós somos iguaizinhos. Não tem professor, se tem professor é ele. E ele diz que ele é aluno de Jesus. Jesus é o top, né, meus irmãos? Não tem. Então que nós ainda seremos, né? Uma hora nós seremos uma encarnação que nós seremos convidados a desenvolver os potenciais de inteligência, mas que isso não suba na nossa cabeça. O dinheiro não faça isso conosco. Não sejamos servos disso, certo? Aprendamos a viver com tudo aquilo que são poderes, beleza física, poder político, não importa, sejamos... Aí vem os evangelhos. Por isso a necessidade desses evangelhos de manhã, de tarde e de noite. Uma vez por semana, já vai chateado, porque já o celular apitou, falta 10 minutos, eu tenho que fazer evangelho. Ai. Isso aqui é que nem remédio, de uso contínuo, viu? Uma pressão alta. Se não tomar, pode infartar. E a gente infarta espiritualmente mesmo, viu? Um beijo para todos vocês, muito bom dia.